Tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu começo qualquer atendimento, que é: como você tem se sentido? E dificilmente a resposta de primeira envolve o peso, glicemia, colesterol. Normalmente, a resposta que mais vem é: eu tenho me sentido muito cansado. E provavelmente essa é uma frase que a gente repete muitas vezes, e a maioria das pessoas também repete muitas vezes na vida adulta. E a gente repete tanto que acaba normalizando e se esquece o quanto isso pode ser preocupante, a gente viver cansado. Mas tem uma diferença que quase ninguém deve se dar conta. Será que a gente vive cansado? Será que a gente está sempre cansado? Ou será que a gente está vivendo de um jeito que a nossa energia se esgota todos os dias? São coisas bem diferentes. É claro que é normal a gente ficar cansado depois de um dia intenso em que a gente tem um monte de coisas para ver. Mas daí a isso deixar de ser um acontecimento pontual ou eventual e passar a ser uma coisa permanente é uma distância muito grande, né? A gente acorda cansado, a gente passa o dia cansado, a gente vai deitar cansado e no dia seguinte a gente acorda como se não tivesse descansado durante o sono. E isso é que passa a ser, digamos que um problema. E como isso se torna rotineiro, a gente para de estranhar. E aí acaba incorporando o cansaço como uma coisa normal na nossa vida. Mas provavelmente o nosso corpo está sentindo esse cansaço de uma forma que a gente não está percebendo. A gente costuma associar o gasto de energia a coisas que demandem muito esforço do nosso corpo, né? Como atividade física, como correr para lá e para cá. Mas tem outras coisas que a gente faz mesmo quando está parado no lugar, que também podem demandar muita energia do nosso corpo e a gente não percebe. A gente toma milhares de decisões por dia sem perceber. A gente resolve problemas sem parar. A gente está sempre correndo. A gente está sempre atrasado e costuma falar: "Estou aqui na correria". A gente normalmente não faz uma tarefa de cada vez, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes não encerra uma coisa para começar a fazer outra. A gente vive respondendo mensagem, a gente não consegue comer com calma, a gente não consegue fazer pausas ao longo do dia. Muitas vezes a gente não tem nenhum momento de silêncio e de parar no meio desse turbilhão que é o nosso dia a dia. Tudo isso exige energia, e quando esse padrão se repete todos os dias, isso exige demais do nosso cérebro também, não só do nosso corpo. E aí você vai concordar comigo que o reflexo de toda essa correria vai se refletir na alimentação. Por quê? Primeiro, a gente vai achar que se trata de falta de força de vontade, porque depois de um dia inteiro vivendo no limite, nesse turbilhão, cozinhar vai parecer muito difícil, fazer qualquer planejamento de alimentação vai parecer quase impossível e muitas vezes até escolher o que comer também vai custar bastante. E aí, claro, a opção que a gente faz é a que faz a gente gastar menos energia. Muitas vezes o aplicativo de comida ou pegar a primeira coisa que aparece, se é que a gente tem alguma coisa pronta para comer em casa. Então percebe que o problema não é a comida, o problema é a rotina que fez você chegar assim no final do dia. E depois de tantos anos acompanhando pessoas, tem uma coisa que eu percebi: dificilmente a alimentação de alguém muda se a rotina dela continua igual. Especialmente se a rotina for essa correria, esse turbilhão de que a gente está falando aqui. E aí que tá, a saúde não depende só das escolhas que a gente faz, porque eu posso escolher ter uma rotina, ter uma alimentação e não conseguir executar isso. A saúde depende das condições que a gente tem de fazer escolhas que realmente a gente consiga executar. E é claro, se a nossa rotina consome toda a nossa energia, cuidar da alimentação vai ser mais uma tarefa e uma tarefa árdua. E, obviamente, a saúde não deveria ser um peso, ela deveria ser um fator para a gente viver melhor. E quando eu falo em reorganizar a vida, eu não estou falando de ter um planejamento perfeito e nem uma rotina impecável. Eu estou falando de pequenas mudanças que vão ajudar a devolver a nossa energia. Ou seja, desfazer o caminho que trouxe a gente até esse turbilhão que tira quase toda a nossa energia. O que é isso na prática? Dormir um pouco melhor, fazer pausas verdadeiras durante o dia, planejar uma refeição,
Ou seja, proteger alguns momentos que hoje são engolidos por essa correria. E presta atenção, nenhuma dessas mudanças é super revolucionária, mas todas elas juntas ajudam a devolver o prazer de viver. E isso muda a forma como a gente cuida da nossa saúde. Tem uma frase que você deve conhecer que é: "O corpo fala". E, na verdade, esse cansaço que tira toda a nossa energia e que faz a gente viver nesse turbilhão, é, na verdade, um sussurro do nosso corpo. Não necessariamente um grito, mas um sussurro do nosso corpo querendo dizer alguma coisa pra gente que muitas vezes a gente não ouve. Então, em vez de procurar ter mais energia, experimenta fazer outra coisa. Experimenta se perguntar o que na sua rotina está consumindo a energia que você quer voltar a ter. Talvez a resposta para essa pergunta valha muito mais do que qualquer fórmula para ter mais disposição. Se esse vídeo conversa com o que você está sentindo hoje, eu te convido a ver os outros episódios da série Reorganizando a Vida. Em cada um desses episódios, a gente está desmontando algumas crenças comuns do que a gente pensa sobre saúde. A gente já falou sobre disciplina, sobre alimentação, já falou algumas vezes sobre cansaço, assim como nesse vídeo aqui, porque eu acredito que saúde não é construída com coisas isoladas. Ela é construída pela forma como a gente organiza a nossa vida. E se você sente que está vivendo no limite já há bastante tempo, talvez você não precise de uma dieta. Talvez você precise reorganizar a vida que está produzindo todo esse cansaço que você sente. E foi exatamente por isso que eu criei o Plano de Reorganização em Saúde Integral. Se você tiver interesse, o link para ver mais informações está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima conversa.